Nós saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, segundo o livro Reis, segundo Reis. Nós vamos ler apenas o versículo 10 do capítulo 5 de segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Para a leitura da palavra de Deus, em reverência ao nosso Senhor, peço à igreja que fique de pé. Amém, amados? A palavra nos relata assim, irmãos: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo que nós lemos aqui está inserido aqui no capítulo 5, que diz respeito acerca de Naamã. Naamã era ali o chefe do exército, do rei da Síria, um homem prudente, um homem determinado, ali o homem de confiança do rei da Síria. Mas só que Naamã, ele estava com uma enfermidade, lepra, que naquela época, irmãos, a lepra não tinha cura, era como uma sentença de morte. E há pessoas, na medida que fosse agravando, era necessário a pessoa se isolar, para não se contaminar. Então, não tinha como se fazer nada por Naamã. Mas, na casa de Naamã, havia uma menina, estava lá a serviço da sua senhora, e aquela menina, ela disse para a sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá em Israel, ele seria curado, o profeta lá, o homem de Deus iria orar por ele, ele seria curado. Certamente eles iriam ignorar aquela menina por ser até escrava, porque na época eles não davam crédito aos escravos. Mas só que não, eles deu crédito para aquela palavra daquela menina, porque ela não falou da carne e da sua razão, ela falou espírito, porque aquela menina, ela tinha essa experiência daquilo que ela aprendeu dos seus pais, que foram os ensinamentos da palavra de Deus, e através dessa experiência ela transmitiu aquela palavra. Então eles deram crédito, e se preparou uma comitiva, fez tudo o que precisou e foi em busca da bênção. Chegando lá em Israel, Naamã se esperava que o profeta estivesse lá, que ia chegar até ele, orar por ele, colocar a mão onde é que estava a enfermidade e ele seria curado. Mas só que não. Quando Naamã chega lá, recebe uma mensagem do homem de Deus, que se dizia para que ele mergulhasse no rio 7 vezes, e ali ele seria então curado. Só que Naamã, ele ficou indignado. Então nós entendemos aqui pela palavra, pelo acontecido, que Naamã não estava preocupado. A lepra não era a preocupação de Naamã, porque ele já estava consciente, dessa sentença. Só que a preocupação de Naamã, aquilo era o orgulho dele, era o seu orgulho. Eu vou ter que mergulhar, vou submeter a mergulhar nesses rios aqui de águas sujas. Então Naamã estava preocupado com o seu orgulho, ele não estava nem percebendo de algo muito maior e melhor, que era a cura dele, que era ele estar livre daquela coisa que estava matando a ele. Então Naamã ali, dentro da sua indignação, ele ia voltar do mesmo jeito, sofrendo do mesmo jeito, ia morrer e não ia viver. Isso, irmãos, aqui na palavra de Deus, é um ensinamento para nós, porque há uma multidão de pessoas que estão vivendo assim. Às vezes a pessoa está precisando, está necessitada, mas por causa do seu orgulho, as pessoas não cedem, elas não abrem a porta para o Espírito Santo agir. Na palavra de Deus fala assim, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, o Espírito Santo, irmãos, está o tempo todo tocando na nossa vida, pronto para nos abençoar, porque todo o propósito de Deus foi para fazer de nós um povo feliz, um povo abençoado.
Mas aí as pessoas, diante do seu orgulho, diante das suas limitações, elas não dão lugar para o Espírito Santo. E às vezes vai e vem todos os dias e as coisas não resolvem, continua na mesmice, né? E continua sofrendo. E quando nós falamos aqui da lepra, aponta hoje no sentido espiritual para o pecado. Hoje o pecado que superabundou no mundo, que está aí levando uma multidão de pessoas para a morte, é como uma sentença de morte na vida das pessoas. Como é que as pessoas vão se libertar disso? É só Jesus, é só o Senhor, é só entregar a vida para Deus. Então, os servos de Naamã ali, usados pelo Espírito Santo, eles falaram com ele, né? Foi preciso Deus agir assim. E aí, quando Naamã caiu em si, ele viu que ele realmente precisava mergulhar 7 vezes. Só poderia até operar, talvez numa oração, só poderia curar Naamã. Talvez também um mergulho só poderia curá-lo no primeiro mergulho, mas a orientação era 7 vezes, porque o Senhor sabia que com Naamã precisava ser assim, ele precisava passar por esses 7 mergulhos, porque cada vez que ele ia mergulhando, né, ali o Espírito Santo ia operando, né, cada vez mergulhando, o Espírito Santo ia operando e arrancando dele a razão, o orgulho, a soberba, o engano, né? Tudo aquilo, mas ele precisava passar por todo esse processo. Então é assim, irmãos, que acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes as pessoas, elas vêm com uma situação, mas aí querendo que o Senhor resolva de imediatamente, mas as coisas do Senhor é tudo dentro do tempo dele, na hora dele, com o agir dele. O que nós precisamos é só deixar Deus agir. Deus, quando Ele tem uma bênção para você na sua vida, ela vai se cumprir, né? E vai ser no tempo dele, na hora dele. Se tiver que ser um dia, vai ser daqui um dia. Se for 2, vai ser daqui a 2. Se for um mês, vai ser. Se for daqui a um ano. Mas Deus é fiel, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E só não cumpre se nós não cumprirmos aquilo que Deus nos orientou. Se Naamã ele mergulhasse 6 vezes, não ia cumprir a bênção de Deus na vida dele. Mas ele mergulhou as 7 vezes, conforme foi determinado, e a bênção foi, né, na vida de Naamã, e ele foi transformado, e ele viu e entendeu que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e aquele que está na presença de Deus, dando lugar para o Espírito Santo agir, esse é um bem-aventurado, porque não tem nada que possa, né, atingir e derrubar as nossas vidas, porque quem está conosco é maior e poderoso, e que nos mantém de pé, que nos prepara para viver eternamente com Ele, porque esse é o propósito de Deus na vida de todos nós. Amém, amados? Que Deus assim abençoe a todos.